Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Vocês já viram o movimento geostrófico e já viram o movimento geostrófico barotrópico, né? Então o movimento geostrófico era quando a força do gradiente de pressão ficava equilibrada com a força de Coriolis e isso resultava em uma velocidade que era a 90 graus da força de Coriolis. Se a força de Coriolis estiver à direita, é hemisfério norte. Se ela estiver à esquerda do movimento, é o hemisfério sul. O movimento barotrópico era quando a gente tinha duas colunas d'água e uma delas era um pouco mais alta. Tinha mais água de um lado do que do outro. Isso ia resultar numa força do gradiente de pressão nessa direção e todo o balanço geostrófico decorrente, tá? Esse movimento barotrópico, para a gente chegar nele, assumiu-se que a água tinha a mesma densidade. Isso não é exatamente verdade, né? A gente sabe que o oceano não se comporta dessa forma. Para as correntes superficiais, essa ideia do barotrópico funciona muito bem. Mas e para o restante do oceano, em que a gente tem uma variação de densidade? O que acontece? Vamos lá. Vamos considerar a seguinte situação. A gente tem uma coluna da água, com a água mais densa embaixo e menos densa em cima. Agora a gente está num modelo de duas camadas. Nossa densidade varia. A gente não tem uma densidade só, que a gente vai ficar com duas densidades. E muitos quilômetros para o lado, em um outro local, nós temos a seguinte situação. A ideia do barotrópico, de você ter mais água de um lado do que do outro, isso gerar um gradiente de pressão, isso sempre vai valer. Então, mas aqui a gente está interessado no que essa variação, o fato de você ter duas camadas, você ter variação de densidade vai implicar no movimento. Então, por um momento, vamos considerar que a quantidade de água é igual dos dois lados. Ou seja, né, cada bloquinho meu, cada degrauzinho meu tem a mesma quantidade de massa d'água. Mas se esse cara é menos denso do que esse, o volume não vai ser igual. Esse aqui vai ter mais volume para poder ser menos denso. Qual é a consequência disso? Então, apesar de não ser perceptível e não ser real, né, para esse meu modelo, mas a gente tem que assumir que o bloquinho vermelho é um pouquinho mais alto do que o bloquinho amarelo. Tá? Isso é uma necessidade. Então, aqui os dois lados têm a mesma quantidade de água em massa, mas não tem o mesmo volume. Porque se o vermelho é um pouquinho mais alto, esse lado é mais alto. Tem um pequeno desnível aqui. Esse cara está um pouquinho mais alto. E se tem um desnível, a gente vai ter uma força do gradiente de pressão desse lado, sendo equilibrada pela força de Coriolis do outro, no caso do movimento geostrófico. A velocidade, se for no hemisfério sul, vai deixar a força de Coriolis à esquerda, né? Então seria nesse sentido. Vamos pensar um pouquinho. Isso aí até que faz algum sentido, é razoavelmente normal, mas qual que seria a ideia? O que mudou então? Porque isso aí que eu falei não é tão diferente do barotrópico. A questão é, para entrar em equilíbrio, vamos supor que isso aqui não tivesse no caso geostrófico, fosse no caso simples que a gente pode fazer em casa. O que ia acontecer? Essa parte de cima ia vir para cá, a parte de baixo ia vir para cá um pouco, para entrar em equilíbrio. Porque aqui tem mais água quente, eu vou chamar assim essa parte menos densa, e aqui tem mais água fria. E até a troca para ficar equilibrado dos dois lados. Porque é como se a gente tivesse um desnível aqui, né? Tem uma inclinação nas nossas linhas de densidade. E elas vão ser no sentido contrário das inclinações de pressão, né? Porque esse lado está um pouco mais alto, então a pressão, as linhas de pressão vão estar inclinadas nesse sentido. Então é por isso que isso aqui a gente dá o nome de movimento baroclínico. É o devido à inclinação. Ele é inclinado, né? As linhas de densidade são inclinadas em relação às linhas de pressão. A pressão é baro, o clínico, né? O clina, tem a ver com a inclinação em relação à pressão. Mas, então, apesar dessa parte ser normal, ser comparável ao que nós vimos no caso barotrópico, a questão é que aqui embaixo a tendência é outra, né? Se em cima a tendência é ir para cá, para equilibrar, aqui embaixo a tendência é ir para o outro lado. Então, o que importa não é só o fato do gradiente de pressão estar invertido aqui embaixo. É a gente entender que teve uma transição, ele variou. Quando nós temos variação horizontal de densidade, que nós passamos a ter uma variação vertical na força do gradiente de pressão. Ele vai ter que ir reduzindo e inverter.
E aí todo o sistema geostrófico varia junto, né? Porque se Coriolis está aqui dessa forma, conforme vai afundando, ele vai ter que também ficando mais fraco e inverter. E o mesmo vai acontecer para a velocidade. Se originalmente ela está aqui assim, ela vai ter que ir enfraquecendo, invertendo de direção, para poder mudar de direção e para o outro lado. Então o que importa agora é que a variação horizontal de densidade resulta na variação vertical das velocidades. Nossa velocidade agora pode mudar com a profundidade. Esse é o mecanismo que permite que as velocidades geostróficas variem com a profundidade, algo que não era possível no caso barotrópico. Quando o número de Rossby é muito menor que 1, nós estamos numa situação em que um efeito de Coriolis é dominante no movimento. E aí as equações do movimento elas ficam aproximadas da seguinte forma, né? Nós temos as componentes geostróficas na horizontal x e horizontal y. Isso vai nos dar as velocidades geostróficas, né? E na componente vertical a gente tem a equação hidrostática. Da equação hidrostática a gente consegue pegar a seguinte relação, né? Del P, del Z, nada mais é do que menos ρg. Tá? E aí, o que a gente consegue implicar é que numa situação em que a densidade não é constante, né, a gente pode ter a densidade variando, se a nossa densidade variar no espaço, na horizontal, a gente chega na seguinte relação aqui. A gente tem aqui a variação, que tanto faz a ordem, né, se é del x ou del z, né? Então, se a gente pegar a variação espacial da densidade, né, no caso eu estou fazendo aqui para o x, a gente tem que uma variação horizontal da densidade, né? Vai ser uma segunda derivada da pressão, mas vamos tentar interpretar isso aqui. O que significa? Eu vou trocar aqui a ordem das derivadas para ficar talvez um pouco mais interessante. Tá? Matematicamente dá isso aqui, mas vamos reescrever aqui, porque a ordem não é importante da que se deriva. E a gente fica na situação mais interessante. A gente põe aqui para fora o del z e faz a variação da pressão em x ficar em evidência. Tá? Então o que nós observamos é que quando a densidade varia na horizontal, isso resulta na variação vertical do gradiente de pressão. Eu deixei nessa notação de propósito, porque compara aqui na equação geostrófica, né? Agora a gente tem um del P, del X, igual ali, ó, que também tem del P, del X. Se em vez do X eu fizer para Y, tá? A equação fica exatamente igual, só troca a direção. Então essas duas soluções são válidas, né? E o que nós temos é, de novo, a variação horizontal da densidade resulta na variação vertical do gradiente de pressão. Então a consequência disso, tá? Que aqui a gente pode reescrever as equações geostróficas. Eu já vou deixar isolado a velocidade, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou já fazer aqui a derivada vertical, tá? Para poder ficar todo mundo combinado. Da mesma forma que aqui eu fiz a derivada horizontal. Então, se eu derivar isso aqui na vertical, a gente tem que a variação vertical da velocidade, que é da componente v, né? Ser menos, e aí eu vou substituir essa relação com o x, né? Aqui, em vez a com y, substituo na equação de baixo. Tá, mas se eu fizer aqui nessa aqui com o x, fica menos g dividido por ρf, a variação da densidade em x. Tá. Aqui na componente
y, o componente que tem a velocidade u, é bem parecido. Cadê o del z? Aí nesse caso eu vou literalmente substituir essa aqui que está com y, né? A gente substitui aqui o del p del y depois que multiplica, né? Aqui vai ficar g sobre rho f del rho del y. Então é uma consequência, né? Uma vez que a velocidade geostrófica ela é relacionada à força do gradiente de pressão, e a gente observa que quando ocorre uma variação horizontal da densidade, a gente tem uma variação vertical do gradiente de pressão. Então a variação horizontal da densidade vai resultar na variação vertical da velocidade. Então esse é o mecanismo nos oceanos que permite as velocidades horizontais variarem na vertical. Da aula da geostrofia, no caso barotrópico, a gente via que as velocidades não tinham como variar na vertical, né? A velocidade horizontal era igual da superfície até o fundo, naquele caso em que a densidade era constante, ou seja, que a densidade não variava na horizontal. Nós não estamos mais naquele caso. Agora, quando a densidade varia na horizontal, isso tem um resultado direto na variação das velocidades. Tá? Na verdade, na variação vertical das velocidades horizontais. Esse conjunto de equações, né, são as equações geostróficas baroclínicas, e elas são chamadas a relação do vento térmico, porque elas foram derivadas originalmente para a atmosfera, né? Tá? Na atmosfera, a temperatura é o grande fator que faz variar a densidade do ar, então virou o vento térmico. E, por tradição, a gente manteve o nome na oceanografia, o mesmo princípio de funcionamento. Quando nós temos variações horizontais da densidade, isso vai resultar em que a nossa velocidade horizontal vai precisar mudar na vertical. Então, a gente vai ter uma variação vertical das velocidades horizontais, elas vão cisalhar, né? Isso aqui resulta num cisalhamento das velocidades horizontais na vertical. Vamos olhar agora a seguinte situação também. Aqui a gente continua tendo a mesma ideia, né, de que a quantidade de água é igual, a gente vai estar no caso só baroclínico, mas aqui a gente tem uma curiosidade a mais, a gente colocou agora 3 camadas. Continua sendo a mesma ordem, né, mais quente em cima ou menos denso, e vai esfriando em direção ao fundo. O que acontece aqui é que nós temos uma inclinação das densidades, né, as linhas de densidade originalmente estão num sentido, e depois elas mudam de sentido no meio do caminho. A ideia é exatamente a mesma, tá? Isso aqui não vai mudar muita coisa. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos ter que ter 2 inversões. Então, se primeiro força do gradiente de pressão estaria talvez nesse sentido, depois ele vai trocar para cá e depois termina aqui assim. E a mesma coisa com a força de Coriolis e com a velocidade, consequentemente. Mas é interessante notar que essa parte baroclínica, né, quando a gente comentou aqui, em algum momento vai ter que ter essa troca de velocidade. E a gente sempre tem essa ideia de que vai ser nas interfaces e tudo mais, mas isso não é verdade. A única coisa que o fato baroclínico conta pra gente é que ao ter variação da densidade na horizontal, nós vamos ter que variar a velocidade na vertical. Ela não nos diz em que direção está a velocidade originalmente. Ela só nos conta que tem uma variação, que a velocidade vai ter que variar, em algum momento ela talvez inverta de sinal e tudo mais. Então a única forma de a gente conseguir obter a velocidade, a partir de ter um campo de massa, um campo de densidade assim, é sabendo a velocidade em algum ponto. Então às vezes a gente olha e fala, medir com satélite, eu sei que esse lado na superfície está mais alto, então automaticamente eu sei que sim, eu tenho uma inclinação superficial aqui e a partir disso eu consigo retirar o resto das velocidades. Tá. Então essa é uma limitação do modelo barotrópico. Eu sou obrigado a saber aonde tem a velocidade em algum ponto para conseguir inferir o restante delas. Porque a variação de densidade na horizontal só conta para a gente como a velocidade varia e não como ela é. Então,
Apesar de ser comum a gente conhecer a velocidade talvez na superfície, se estiver inclinado assim ou inclinado assim, tanto faz. Isso vai nos contar qual que é a velocidade superficial. Outra solução comum é você falar, eu sei que nesse nível aqui eu vou assumir que aqui a velocidade é zero. Então você afirma que é zero, então a partir disso eu consigo calcular a velocidade em todos os outros pontos. Mas a gente sempre vai precisar pelo menos saber um valor de velocidade para poder achar todo o campo de velocidade. Então a relação do vento térmico ela não nos dá a velocidade, sim a variação dela na horizontal. Mas tem formas que a gente pode usar isso para recuperar o campo de velocidade. O mais tradicional, mais clássico, é o método dinâmico, que consiste em simplesmente integrar os dois lados na vertical. Tá? Aqui eu estou usando só para componente V, mas isso aqui é válido para as duas componentes. Então qual que é a ideia? A gente vai integrar entre um ponto de Z1 até Z2. Aqui dos dois lados também, né? O G e o F não variam na vertical. O ρ, se você quiser, você pode deixar ele dentro da integral, mas se ele ficar fora não é muito problemático também não, tá? Por quê? O que acontece? Apesar dos dois serem a densidade, tem uma aproximação que eu acabei não comentando com vocês, que é a aproximação de Boussinesq, que a gente assume que a densidade, na verdade, ela tem um valor médio, e esse valor médio é muito maior do que as variações. Então a densidade ela varia muito pouco ao redor de uma média, de maneira que quando ela está numa derivada, ela é diferente de quando ela está sozinha. Então se aqui você substituir esse ρ por um ρ médio, o erro é muito pequeno. Tá? Aqui não, obviamente não, porque se colocar um ρ médio aqui, você cancela a sua derivada e não é verdade. Né? Aqui vai ser justamente a variação da derivada. Então esse ρ ficar dentro da integral e você estimá-lo a cada ponto, ou ele ficar fora, dividindo como sendo ρ médio, não vai dar uma grande variação. Tá? O resultado vai ser bem parecido. Em compensação, né, a derivada da densidade aqui não. Essa aqui tem que ficar exatamente nesse ponto. E essa integral também é entre Z1 e Z2. Tá? Então, o que a gente acaba tendo aqui? Né? É a integral na vertical da derivada vertical da velocidade. Então, nada mais é do que a própria velocidade no ponto de profundidade Z2 menos a velocidade no ponto de profundidade Z1. Então, para facilitar, eu vou chamar de V2 menos V1. Tá? E desse lado aqui, não tem muito como simplificar. O que eu comentei, se quiser para simplificar, você pode usar densidade média, tá? Que não vai fazer muita diferença. Mas a priori aqui tem que fazer a integral mesmo entre os dois pontos na vertical de 1 sobre ρ, del ρ, del x. Então, o que a gente acaba tendo? Se nós conhecermos a velocidade em algum ponto qualquer, a gente consegue recuperar a velocidade de todo o campo, porque nós temos a fórmula que dá a variação da velocidade na vertical. Então o método dinâmico ele consiste em achar um V1 ou um V2 de alguma forma, pode ser uma medida, né? A gente pode medir isso aí com algum instrumento, ou antigamente era muito comum a gente utilizar profundidades de velocidade nula, né? Então a gente assumia que numa profundidade específica a velocidade era zero e partia a partir desse momento, né? E com isso recuperava toda a velocidade do restante da coluna d'água. Porque uma vez que a gente tem uma profundidade qualquer, a gente recupera da próxima velocidade de uma outra, a gente consegue achar a velocidade de uma outra profundidade. Então se eu tiver um V1, eu acho o V2. Obviamente conhecendo a densidade em todo o campo, né? E aí é interessante notar, né, que essa variação da densidade ela passa a ser uma variação meio que proporcional, né? Porque como tem esse dividido pelo ρ, tem a variação da densidade dividido pelo 1ρ, que é, nesse caso que eu comentei, né, ele quase seria um ρ médio, muitas vezes. De certa forma ele mostra qual que seria a variação proporcional da densidade, né? Em geral ela é muito pequena. Mas esse é o método dinâmico clássico, que através da integral vertical da relação do vento térmico e
conhecendo a velocidade em um ponto qualquer da coluna d'água, a gente consegue estimar a velocidade em todos os demais pontos da coluna d'água. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para comentar com vocês sobre o movimento geostrófico baroclínico. E também quis mostrar um método dinâmico clássico, que é uma das formas da gente conseguir calcular a velocidade a partir de perfis de densidade. E isso é importante porque é basicamente como a gente consegue estimar a velocidade das correntes oceânicas indo em campo e simplesmente medindo salinidade, temperatura e pressão. Então, se fizer um cruzeiro oceanográfico com um navio e medir, ir lá jogar o CTD na água, medir temperatura, salinidade, com a profundidade, com a variação da pressão, a gente consegue determinar o perfil de densidade de cada ponto. E comparando então dois perfis de densidades com uma certa distância, a gente consegue calcular qual que é a velocidade geostrófica entre esses dois perfis. E é assim que boa parte do nosso conhecimento de corrente foi gerado. É assim que a gente conhece boa parte das correntes oceânicas. Porque isso aí já é feito muito antes da gente ter outros métodos, como satélites, sobre perfiladores de velocidade acústicos e outras tecnologias. Então, muito do conhecimento oceanográfico veio dessas técnicas. E aqui eu quis colocar esses bloquinhos de novo, simplesmente para lembrar que, apesar de a gente ficar pensando em camadas para tentar entender mais fácil, a gente nunca pode esquecer que o oceano, na verdade, ele é continuamente estratificado, a densidade varia continuamente, tá? Especialmente ao longo da camada da picnoclina, que está muito relacionada com a termoclina, que é a região em que você tem o maior gradiente vertical de densidade. E se você tiver então a picnoclina de um perfil em profundidade diferente do perfil vizinho, a gente vai acabar tendo um gradiente horizontal de densidade e, como vocês viram, toda uma corrente geostrófica por conta disso.